Vamos adicionar o TypeScript, né? Como a gente vai trabalhar com TypeScript aqui dentro, a gente tem que adicionar o TypeScript. Também em modo desenvolvimento, TypeScript é apenas em modo desenvolvimento. Vai adicionar o TypeScript. Tem essas outras bibliotecas aqui, mas eu vou instalá-las depois, para não ficar tão confuso. E o TypesNode, @24, que é o 24 que a gente vai usar no TypeScript para o Node 24, né? Essa tipagem aqui a gente precisa instalar para editor de código e para o TypeScript identificar a tipagem, né, que não vem por padrão dentro do Node. Né? Então, adicionar ele aqui. Adicionou outras bibliotecas aqui, que é o TypeScript e o TypesNode. Agora, se a gente dá um yarn tsc init, não sei se é traço init. Não, traço init. Isso. Ele cria o tsconfig. Para quem já conhece TypeScript, já conhece o tsconfig, né, de projetos tanto front quanto back, né. No front você ainda fica preso ainda ao JavaScript, você é obrigado a falar, mas tem gente que não usa TypeScript ainda, né. Mas quem já usa, já conhece, né, que ele vai ter as configurações. Eu vou mostrar onde eu pego essas configurações e vou colocar aqui as que a gente vai usar agora. Caso a gente precise de outras, a gente vai adicionando no decorrer, né. Existe um site pra gente verificar isso, deixa eu pegar o link dele aqui, de um repositório do próprio TypeScript, né, da Microsoft. Deixa eu abrir aqui no Safety. É esse aqui, é o Node Target Map. Ele vai te dar aqui para as versões que estão em produção, né? Então, conforme for o Node que você está usando, você pode vir aqui e usar aqui. Isso aqui que é o mais importante, digamos assim, né? Que como ele vai fazer a transpilação, né? E o que ele vai dar suporte, né? Nessa transpilação. Então, o que a gente vai precisar? lib ES2024, módulo Node Next, Target ES2024. Vamos copiar essas aqui. Ou podemos simplesmente alterar lá, né? Isso aqui é dentro de tudo de Compiler Options. Basicamente, lib ES2024, módulo Node Next. Isso aqui, para funcionar certinho, a gente vai ter que alterar aqui em package.json, ele trabalhar em type, em vez de common.js, ele virar module aqui. Senão, ele não vai funcionar. A hora que a gente transpilar, ele vai dar erro, sabe? Eu vou trazer aqui também algumas outras configurações que eu uso nos meus projetos por padrão, né? Lib, módulo já tá aqui, target tá ali, beleza. Vou colocar até aqui assim. E tem umas que eu vou explicar conforme for. Aí aqui eu vou ter fora do esses que são opções de compilador, né? Compiler option, uma duplicada. Eu vou ter outras configurações aqui que eu vou querer fazer, que é um include. A gente vai querer que ele fique olhando a pasta src, a pasta test. Depois a gente vai ter mais coisa aqui, mas daí a hora que precisar eu mostro aqui e explico porque a gente vai ter que pôr aqui no ficar. Aqui é onde ele vai olhar, entendeu? Nosso TypeScript vai olhar. Se eu deixar só ponto, ele vai olhar no Node Modules, vai olhar tudo que eu não quero, até dentro de dist, ele vai olhar, entendeu? A gente não quer isso, a gente quer que ele olhe dentro de SCC e dentro de teste. Acho que basicamente isso. Vamos colocar até um exclude aqui, porque geralmente por padrão ele já exclui o que está dentro de Node Modules, mas vamos colocar para ele excluir o que está dentro de dist também, para garantir, né? Ele vai funcionar corretamente. Aí, adicionado aqui, deixa eu ver o que mais a gente vai colocar. Vamos agora colocar um builder não, um transpiler, né? Porque geralmente o pessoal usa o TSC, né? Para fazer essa transpilação direto, né? Só que ele é um pouco lento, e conforme, né, a gente vai buscando ferramentas novas e que agilizem esse processo, a gente acaba conhecendo algumas ferramentas bem interessantes. E uma delas que a gente tem aqui é o TSUp. Vocês já ouviram falar ou não? Ele é bem mais rápido que você usar apenas o TSC e funciona, vamos dizer assim, lindamente e bem simples de configurar, né? Não exige nada muito extraordinário. Né? Então vamos adicionar aqui até um script novo. Esse aqui a gente vai configurar ele para fazer esse build, essa transpilação, né? Do nosso TypeScript para o JavaScript, né? Então basicamente vai ser TSUp. A gente vai usar algumas configurações personalizadas, então a gente vai usar um arquivo separado para isso ficar bem certinho, né? Então, eu vou ter uma configuração aqui em tsconfig, que é o tsconfig.build.json. E daí a gente vai apontar qual que é o nosso main principal, né? Nosso arquivo principal, o index main. Eu gosto de usar o nome main, né? Vai ser o src/main.ts. Esse vai ser o nosso
Nosso local principal, até podemos colocar ele aqui dentro. rc.ts. Esse vai ser nosso... Vamos apagar esse script test aqui. Vai ser o nosso endpoint principal, né? Vamos criar esse test config aqui, build, né? testconfig.build. Como eu falei, isso aqui eu tenho tudo um boilerplate. Não precisa decorar. Você tem esse geralmente salvo. Você vai atualizar isso, talvez quando atualizar a biblioteca, quando atualizar um Node, quando atualizar o TypeScript, né? E basicamente o que a gente vai ter, isso aqui, ele vai estender o testconfig e vai ter algumas outras opções de compilação, que é o noemit false, o rootdir, que ele vai definir como src, e o outdir como dist. É a pasta onde ele vai fazer jogar os arquivos transpilados, né? E vamos ver se isso aqui está funcionando, né? Vamos criar, a gente nem criou ainda a pasta src dentro de main.ts. Vamos colocar só um console log aqui, um ok, tá? Console, beleza. Olha, ele tá com uma tipagem um pouco estranha aqui nesse main.ts, né? Então vamos resolver esse problema de tipagem aqui, né? A gente tem que entrar aqui no test config principal, colocar os types. Vai ser um node. Aí ele já deve resolver. Às vezes ele não vai recarregar aqui, mas ele já deve resolver. Já resolveu. A gente precisava, né? Dentro do test config, types, vai ter um node. Vamos ver se ele vai fazer a nossa transpilação. Yarn build. Fez a transpilação. Aqui o nosso main.cjs. Por que não é JS? Porque a gente mudou ele para module, entendeu? Se muda para module, ele cria isso aqui como CJS por ser common.js, né? Então, a gente não vai mais apontar para dist/main.js, né? Agora vai ser dist/cjs, né? E daí a gente pode criar até um script aqui de start, né? Seria o start de produção mesmo, né? É o próprio Node que a gente vai usar para isso, né? Vou colocar aqui start. Aqui. Vai ser basicamente o nosso dist/main.cjs, common.js. Então, a gente já fez o build, se a gente fazer um yarn start aqui, a gente, pela lógica, vai ter um console log ok, né? Mostrando que tá funcionando corretamente. Beleza, mas a gente não vai fazer toda vez esse build e daí fazer um start, né? Não tem lógica esse build que a gente vai usar. Só quando quiser ver o código em produção em si, isso dentro talvez de um container, alguma coisa assim, né? Mas não em desenvolvimento, né? Então, para desenvolvimento, tem uma outra ferramenta. O pessoal geralmente usava Nodemon. Quem trabalha com JavaScript, TypeScript já deve ter ouvido falar. Muito conhecido também usava Nodemon. Só que para ela funcionar bem com TypeScript, você daí precisa de um teste Node e algumas configurações extras. E aí, buscando, né, por velocidade, porque o Nodemon acaba que por fazer, eu acho que ele fica um pouco lento usando, para JavaScript ele fica bom, mas para TypeScript ele vai ficando um pouco lento por causa de plugins que você tem que colocar nele, né? E nisso, então, eu conhecia a outra ferramenta que a gente vai conhecer aqui, que é o TSX, que é para desenvolvimento. Basicamente, ela serve para desenvolvimento, para rodar o TypeScript em desenvolvimento. Super simples de configurar. A gente só vai dizer aqui que a gente vai ter um dev, né? Tiver um ambiente dev, né? A gente quer que ele faça um hot reload, a hora que alterar um arquivo e tal. Então a gente vai ter um ambiente dev. A gente vai usar o TestX. Vai usar praticamente como se ele fosse um Node, né? A gente pode passar o que a gente quiser para ele, né? Um TestX, só um watch, que já tem também no Node.js, né? Hoje já existe Node com... Então você usa JavaScript, você já consegue usar sem o Nodemon, né? Você vai colocar um Node watch lá e ele já faz o hot reload na hora que você altera um arquivo. Então vai ser o TestX watch src/main.ts. Basicamente isso. Tem nada de configuração a mais. Depois a gente vai precisar colocar arquivos de configuração, né, de variáveis de ambiente, que é os .env. Vai ver que vai ser muito simples. Vai ser igual você vai fazer para o Node, você vai fazer aqui para o TestX. Então ele é uma ferramenta muito simples. Para TypeScript, eu acho que é a de melhor, né, e rápida, né. Agora vamos dar um yarn dev aqui, e ele vai já executar e vai ficar pendurado em cima da runtime aqui, esperando uma modificação, né? Colocar uma exclamação aqui, dá um ok, ele já recarrega. E é rápido, entende? Muito rápido. Essa é a vantagem, né? Em cima do Nodemon, com test Node e outras ferramentas que tinham antes, eu acho essa bacana. Até existe uma outra também que é para ser bem rápida. Eu não lembro o nome agora, mas essa aqui acaba sendo uma das mais rápidas, assim, que eu conheci, sabe? Então, eu acho que aqui a gente pode fazer mais um commit agora, né? Como adicionado o TypeScript, né? O que a gente fez? A gente adicionou o TypeScript, vamos dizer assim, obrigatório, né? Já na versão 6, né? A versão 6 é que saiu bem recente. A versão LTS dela, né? Falando em LTS, a versão antes, 6.0.2, era beta ainda. 0.3, que saiu faz uma semana, alguma coisa assim. Então a gente já vai trabalhar com ela, com 6. O nosso test config que já está configurado para trabalhar com ela também. E colocou a versão do Node 24, né? Não tem nada a ver com 2024, que o ES 2024 é diferente do Node 24, né? Coincidências, né? A gente configurou o test up, pra gente
transpilar o nosso código de TypeScript para JavaScript e rodar em produção. E instalou também o TestX, que vai ser em ambiente de desenvolvimento, é ele que vai fazer o nosso hot reload ali e vai funcionar lindamente com TypeScript, no config praticamente, né? Apenas executando ele ali, a gente consegue executar código TypeScript sem problema algum. A gente vai ver que talvez vai demorar Bom, a gente não vai demorar porque a gente vai fazer algumas demonstrações com esse TestX aqui e o Node, né? O nosso boilerplate aqui, nosso início de projeto, né? Vamos parar aqui, vamos fazer um git c, então, short, adicionado TS, colocamos tudo, vou colocar o nome das ferramentas, né? TypeScript, TSUp e TSX. Beleza. Fizemos mais um commit. Sempre vamos pensando em commits, né? Uma boa prática é sempre você ir colocando commits pequenos. Não faz um amontoado de código, né? Aqui também é só de configuração, também tanto fazia. Mas até para você ver documentado depois, como é que eu fiz o passo a passo. Você pode ir na história de commit, a primeira coisa que eu fiz foi essa. Depois foi essa. E assim você vai avançando, né? No histórico dos commits, fazendo as coisas que você fez lá na sequência que você esperava, né? Então, agora deixa eu ver o que mais que a gente vai adicionar aqui. Agora vamos adicionar uma ferramenta de testes, né? Testes automatizados. A mesma que a gente adicionou ali no projeto anterior, né? Foi o Vitest, né? Quem só conhece o Jest, eles são intercambiáveis. A sintaxe, como se faz, é a mesma coisa, entendeu? Só a configuração, principalmente para TypeScript, você vai ver que no Vitest é muito mais simples, entendeu? No Jest, pelo menos a última vez que eu vi o Jest, já faz um bom tempo que eu deixei o Jest, né? Pra você rodar TypeScript, tinha que adicionar vários plugins e bibliotecas. Também test Node ali para ele fazer a transpilação. E era uma dor de cabeça razoável, sabe? Vamos adicionar o Vitest agora, né? O Vitest, ele é mais simples, tem uma certa configuração, mas é mais simples de configurar do que o Jest. E é mais rápido que o Jest. Então, é tipo quem trabalhava com React antigamente, que usava aquele React Scripts, né? Era o Create React App, né? Cara, aquilo para fazer um dev ou um build, cara, aquilo era demorado extremamente. Quando surgiu o Vite, cara, é rápido. Hoje, pra você pegar um front-end ali, você faz um yarn build, cara, é coisa de 2, 3, 5 segundos, cara, você tem um transpilado pronto de front-end, o Vite. Aí eles criaram o Vitest, seria, né, para a parte de teste, né? Mas aproveitando já vamos dizer assim, quem trabalha com Jest para trabalhar com Vitest é só mudar a biblioteca e vida que segue, entendeu? E com muito mais desempenho, vai rodar muito mais rápido, entendeu? Pelo menos na época quando eu verifiquei, né? Pode ser que o Jest tenha evoluído, né? Que geralmente quando surge uma ferramenta nova, força a outra a evoluir, né? Evoluiu ou não sei. Eu vou continuar com o meu Vitest aqui, tá muito bom, né? Atualizações frequentes e funcionando redondo, né? Então vamos adicionar aqui o yarn add. Em desenvolvimento também, né? É só testes, né? Que é o nosso Vitest, né? Ele também é extremamente simples de colocar a execução com TypeScript, né? Basicamente, a gente vai precisar de um script aqui de teste. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar o nosso Vitest e vai... Acho que é só Vitest que a gente precisa. Deixa eu só ver o comando bem certinho, meu boilerplate. Se eu rodar a Vitest, ele já deve funcionar. A gente vai ter outros aqui depois para fazer, mas aí hoje só com o Vitest a gente já consegue rodar os nossos testes. Vamos criar um teste para fazer o teste, né? Criar um teste para fazer o teste. Uma ambiguidade, né? Então vamos colocar aqui o nosso first.spec, né? Quem trabalha com testes automatizados, com Node.js, geralmente .spec.ts geralmente é teste de unidade. E .test.ts é teste de integração. A gente vai usar esse padrão também. Então tudo que for .spec seria um teste de unidade, né? Lembrando que falando em nomenclatura, teste unitário ele talvez seja um termo errado, porque unitário presume-se uma unidade só, né? Então o teste unitário só tem um teste, né? Como era o projeto anterior, né? Tinha só um teste ali que nem rodava direito. Então era um teste unitário, né? O que vamos ter nesse teste aqui? Basicamente vamos ter só um teste deve passar. Vamos colocar aqui, né? Como assim, que só para usar todos os recursos garantidos ele vai funcionar. A gente espera que 1 seja 1, né? .to be 1. É o teste talvez mais simples que exige, né? Tem um inspect e um to be, né? Ele poderia só deixar o teste, mas beleza. Aqui ele tá dando um erro de TypeScript, a gente já vai ver como corrigir isso. Mas se a gente rodar, acredito que já deve funcionar. Vamos ver se vai funcionar? Se a gente rodar um yarn test, talvez já funcione. Funcionou, a gente vai precisar adicionar aqui outras coisas. Ele não identifica, né? Por causa do TypeScript, né? Como ele usa também o test config, a gente vai precisar alterar uma coisinha aqui em test config. Vai ser adicionar um tipo novo, digamos assim, aqui nos types, que é o Vitest/globals. Eu acredito que isso aqui já faça funcionar. Olha, até já resolveu aqui a parte do nosso editor de código, né? Já identificou ele ali, porque ele já tem os tipos lá apontados. Vamos fazer um teste novamente. Ainda está falhando. E a gente precisa ainda mais um arquivinho de configuração. Acho que até ele ia funcionar, mas só o editor funcionou, né? Que é o Vitest. Lá seria o jestconfig, né? Aqui é o vitest.config.ts.
É extremamente simples também, esse arquivo. Que a gente vai precisar, basicamente, vai ser... Está completo, mas depois a gente vai explicar essas outras partes. Basicamente vai precisar disso aqui, o vitestconfig.test. Com isso aqui ele já deve funcionar. Sair dele aqui e testar. Ó, já passou. A gente precisou do vitest.config e em test config colocar vitest/globals. E aqui o que ele fez? Ele pegou dentro do define config test globals true. Globals true, daí a gente, né, estão linkados com esse aqui, com esse vitest globals, né? E ele funciona tudo lindamente já com TypeScript. Sem problema, a gente pode rodar novamente, yarn test, ok, funcionando certo. Antes de terminar, a gente vai ter que virar mais uma coisa aqui nos testes. A gente vai trabalhar com endereços nomeados, digamos assim, com paths, né? Como seria isso? Configuração. Então, configuraçãozinha no teste config. Quando a gente for importar um arquivo, pô, vamos dizer que a gente tem um arquivo aqui, vamos criar uma pasta aqui, depois não vai estar aqui, vai estar em outro lugar, mas vamos só a critério de testes mesmo, né? Para a gente poder rodar e fazer isso, ver se vai funcionar certinho, né? Se a gente tivesse aqui dentro do domain, uma pasta chamada VO, depois a gente vai ver o que é VO, para quem não sabe, né? A gente tem lá um name.test, e aqui a gente vai ter um export class, name, a gente vai ter um constructor, aqui vai ter um public, value, string. Isso aqui, basicamente. Só uma classezinha simples que tem um valor, a gente vai passar, que vai estar dentro dela. Quando a gente for importar ela aqui, vamos importá-la aqui no main. Const, vamos colocar aqui new name, né? E vamos dar um new name nela aqui. Olha como é que ela fez a importação. Ela pegou a pasta local, entrou em domínio, né? Como a gente está na principal aqui, entrou em domínio, /vo/name. Aqui. Tá um Hello World aqui, né? O criador de Hello World aí. Já vimos como criar aqui. Vamos pegar o ponto value dele. Então, ele fez essa importação. Agora, se eu tivesse dentro de outra pasta, vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tivesse dentro de application teste, vamos usar esse nome, use case.test, por exemplo, e a gente precisar criar um name, ó como ele vai fazer a importação aqui dentro. Ele vai voltar à pasta anterior e entrar lá, mas a gente não quer isso, a gente quer que ele faça um import relativo, entendeu? A gente quer que ele importe, @domain. Aí se a gente mudar, às vezes muda arquivo de pasta, fica muito mais fácil, entendeu? Evita aquelas quebras de, tinha que ter voltado mais uma pasta, sem importação, que também fica... Daqui a pouco vai crescendo, né? A gente tem muitas subpastas, daqui a pouco ele tá fazendo isso aqui, entendeu? Para fazer um import, né? Então a gente vai fazer essa importação relativa aqui. Basicamente vai poder, a gente entra em test config, configura ele como a gente vai querer, paths aqui, ver se o meu editor de código já vai identificar ele certinho aqui. Se ele identificar certinho, a hora que eu for importar ele aqui, ó, ele já importou certinho, entendeu? @domain. Se eu voltar aqui também, um name, ele já importou de @domain, né? Então aqui ele já está funcionando. Opa, não. Aqui já está funcionando. Se eu der um yarn dev, ele já está importando, ok, ó, já deu um hello world, né? Main aqui. Mas se a gente colocar isso dentro dos testes, vamos instanciar ele aqui, né? Const name igual new name. Só vamos dar um console. Só vamos instanciar ela. Não precisa de mais nada, só um console log. A gente já vai conseguir ver o problema, entendeu? Que a gente vai ter ao rodar os testes, né? Ele vai falhar, ele não vai identificar da onde vem import name, imported from, não sabe de onde vem, entendeu? Porque essa configuração, ele acaba não puxando automaticamente, né? E para isso a gente vai precisar instalar, talvez a única coisa que a gente precisa configurar para funcionar bem o TypeScript seja isso. Vou abrir aqui. A gente vai precisar adicionar em desenvolvimento também, na biblioteca aqui. É o vite, nome já, tsconfig paths. A gente vai adicionar ela em desenvolvimento e vai entrar aqui dentro do nosso vitestconfig, vai importar ela aqui. Então import define config, ele já está puxando aqui, ó, de vitestconfig. Não é isso. Coisa errada. Tá valendo na linha errada, importando a mesma coisa, né? É o tsconfig paths aqui. From vite tsconfig paths. Aí a gente tem uma outra configuração aqui que é de plugins, e aqui a gente só executa ela. E a princípio já deve funcionar lindamente agora nosso import relativo. Tem plugin e tal, só. Parece que ele já nem precisa disso.
Será que isso aqui já vai funcionar? Ficou tão mais simples assim? Vamos ver. Segunda dica ali, sim, eles já adicionaram dentro. Essa é a vantagem do Vitest, entendeu? Atualizam direto para as necessidades, né? Ou se era só isso, nossa, aí ficou melhor ainda, né? A gente pode até remover isso ali, acho que é yarn, remove, -d, vit, config f, acho que é menos isso, não. Já desinstalei ele aqui. Se entrar aqui em Dev Dependency, já não tá mais. E tá. Bom, espero que funcione. Corretamente, era só as configuração, bacana, atualizou recente pelo jeito que você resolve teste config paths. Não precisa mais instalar o plugin, né? Já é, vamos dizer assim, bem melhor, né? Vamos remover agora isso aqui, que foi só para testes. Esse VO aqui, acho que até vamos deixar ele aqui, já que tá passando, a gente testou essa configuração, né? Também, sei lá. Ok, yarn dev, tudo ok. E se a gente fazer um yarn build, né? Também é algo importante. E um yarn start, ele deve dar também um hello world, tudo ok. Então podemos remover esse name aqui que a gente usou para mostrar apenas a configuração, né? Ele já está funcionando ok. Vamos remover ele daqui também. Aqui também vamos ele que ele não mais. Aqui vamos voltar, dizer apenas um ok. E é isso, adicionamos o Vitest ao projeto, né? Vamos fazer um commit agora. Adicionado, curado, F. Beleza.